Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast que só traz riquezas aqui nessa mesa. Hoje a mesa está cheia porque temos convidados maravilhosos, espetaculares, e eles vão falar de um tema que eu gosto muito, que é o esporte, saúde, e a gente vai focar muito nessa parte de desenvolvimento pessoal que também tem no esporte, tá, gente? Vocês acham que não? Mas o esporte traz muita coisa boa pra você. Então, se você é sedentário, não faz nada, hoje nesse podcast você vai mudar de ideia. Ou não. Ou você vai falar assim, eu não quero mais. Se depender do método deles, eles vão fazer mudar de ideia, sim. Então, ó, tá vendo? Eu nem sabia, nem foi combinado e eu já falei. Os patrocinadores desse podcast, vocês já sabem, é a nossa Via Prep e a Via Prep Business, que é o nosso centro de formação, tanto para quem quer entrar na aviação, fazer processo seletivo, então para pilotos e comissários, nós temos a Via Prep e temos a Via Prep Business, que é focado em mentoria com modelo de gestão da aviação para sua empresa. O nosso CEO aqui do lado é o Alvin Espínola. Fala aí, galera, pessoal. tudo bem? E vamos para os nossos convidados de hoje. Temos aqui na mesa o Everton Diego e o Thiago Stefanucci. Esses caras vão mudar a mentalidade de vocês hoje, eu tenho certeza. Então sejam muito bem-vindos e bora lá pro nosso podcast. O que vai ser legal é que eles combinaram um monte de coisa, mas a gente vai quebrar no meio. Exato, porque eles estão pensando assim, a gente vai manipular, porque eles já chegaram me entrevistando, tá? Mas não vai ser assim, não. Então, vamos começar, gente? Vambora. Ó, vocês não estranham não que a intimidade aqui é um pouquinho forte, então fica tranquilo. Vamos falar de coisas sensíveis, né? Vamos. Quem é o Everton? Ó, já aproveita e puxa pra perto esse microfone, caminha com ele. Eu sou o Everton, atleta de powerlifting. O que é powerlifting? Explica pra galera. Powerlifting é o levantamento de peso. É uma competição, quem levanta mais peso é bem simples de entender. E quem controla esse peso? Porque quando a gente pensa em levantar peso, a gente vai lá e carrega muito peso, né? O controle do peso é quando tem regras, quando tem algumas coisas que você precisa seguir para fazer aquele levantamento, que é o supino, o agachamento e o terra, que é considerado os básicos. Alguém sabe aqui por que os básicos? Não faço ideia. Eu já ouvi bastante, mas Você eu não vou falar não. já praticou o powerlifting? Eu não faço ideia por que é considerado os básicos. O agachamento é o sentar e o levantar. O supino é o empurrar e o levantamento terra é o pegar algo do chão. Então, são os movimentos básicos que a gente tem do dia a dia. É o que inicia, né, na verdade, também na musculação e tal. Sim, claro. Tá, entendi. E sou casado com a dona Ângela. A galera que conhece? Conheço a Ângela. E os dois pitbull? Também conheço. E agora tem mais 2 pitbull, mas não sei quantos cachorros, mas 6 gatos. Nossa, junto comigo? Tá parecendo eu? Essa tua vibe, exatamente. Tá na minha vibe. Foi chegando lá, a gente foi adotando. Eu também. E o que o jiu-jitsu tem a ver com o Everton? Bom, hoje ele é um atleta de jiu-jitsu também, né? Então, o jiu-jitsu faz parte da vida do Everton hoje. Ele vem treinando jiu-jitsu já antes de começar comigo também há alguns anos. E iniciando com a gente há mais de um ano. Vem treinando com frequência, então acredito que o jiu-jitsu tem tudo a ver com ele. Vem trazendo para ele respostas, né? Que talvez ele não tenha tido em outros esportes, né? Então, isso aí ele pode falar melhor que eu, né, E quem é você pra falar tudo isso do jiu-jitsu? Cara, meu nome é Thiago Stefanucci, eu tenho 49 anos, eu sou um ex-atleta de jiu-jitsu, a praticante, um cara que adora artes marciais, eu sou faixa preta de judô também, e dou aulas de jiu-jitsu desde 2004, então são 21 anos. Hoje eu me dedico a ensinar jiu-jitsu às pessoas, sou árbitro do ADCC, que é uma das maiores organizações de grappling do mundo. Grappling é luta agarrada, então todas as lutas agarradas podem participar desse evento. Então, sou coordenador de arbitragem da América Latina nesse evento também. E tenho minha academia aqui em Indaiatuba, a Onia Martial Arts, em que eu venho desenvolvendo o meu trabalho com crianças e adultos. Um deles, o Everton, o outro, o Alvin. Então, os dois são meus alunos aí. Tenho o prazer de ensinar os dois. Quem sabe você também. De ensiná-los. Nossa, já me comprou já. Aquelas... Vamos que vamos. Vamos aproveitar para deixar arrobas, né, primeiro. Exato. Primeiro agradecer o Estúdio BT por estar nos recebendo aqui. Sempre muito bem recebido. Onia Martial Arts, certo? Onia Martial Arts. E
Everton007. Ué, mas e o estúdio de musculação? É o Next Horse. Nós temos uma equipe de competição e aí fica ali o nosso Instagram. Ó, pra Que quem não legal. sabe, Everton é personal trainer também, certo? Sim, senhor. É o cara que cuida da saúde das pessoas. E eles estão se combinando pra um de falar de musculação e o outro de cardio aqui. Isso aí. Vamos começar? Vamos começar. Puxa aí uma pergunta sensível pra eles, hein? Eu ia falar, e o Thiago, como que ele entrou nesse mundo da luta? Cara, quem me levou pra luta foi minha mãe. Então, Olha que legal. aos 4 anos de idade, meus pais, né? Mas a minha mãe, ela desejava lutar judô quando eu era criança e não deixaram. Então, porque na época tinha esse tabu entre... De esporte masculino. Exatamente. Entendi. Não se tornar masculina através do esporte. Sim. Então ela ficou com isso na cabeça e quando eu tinha 4 anos de idade, eu e meu irmão, a gente foi apresentado ao judô. E judô e natação na época, né? Então a natação serviu para eu aprender a nadar, eu não me afogar, mas a paixão pela arte marcial começou aí. Aos 6 anos de idade eu fiz a minha primeira competição e eu treinei judô frequentemente até os 14. Eu tive um acidente onde eu quebrei minha mandíbula, tive que parar Sim. por 1 ano. Aí, na volta, eu dei um tempo no judô, fiz taekwondo durante 5 anos. Aí, através do meu professor Paulo Strecker, que é o dono da Academia Maromba aqui em Indaiatuba, fui apresentado ao jiu-jitsu devido a ele. Uhum. E foi aí amor à primeira vista e desde então tô aí. Primeira vez que eu treinei foi com o mestre nessa live em 96 e depois eu retornei em 98 com o professor Paulo Strecker e aqui estou até hoje. Que legal, que legal. E qual a maior lição que você aprendeu na luta? Porque, cara, eu tô fazendo Muay Thai faz 3 meses. E eu tô ficando louca só de fazer. Não, assim, louca no sentido muito bom. Porque você tem que ficar o tempo todo tendo controle, né? Controle corporal. Tipo, o que movimento fazer, que horas fazer esse movimento, lembrar dos movimentos. E pra mim, que não fazia nada disso, por mais que a gente fale, né? Ai, a luta, ela é boa fisicamente. Mas mentalmente, ela é muito boa. Então, assim, como que foi isso pra você? De entender isso? Porque a luta, eu vejo que a luta, ela mexe muito, muito mais com a cabeça. Eu sempre tive aptidão pro esporte. Então, assim, fisicamente, pra mim, tudo é muito natural. Sim. Para mim, eu acho que é mais filosoficamente do que qualquer coisa. Para mim, o saber cair e saber levantar e recomeçar. Sim. Então, eu me considero uma pessoa que já recomeçou várias vezes e se não fosse arte marcial, com certeza eu não teria essa vontade, essa coragem de recomeçar, entendeu? A minha história de vida, ao longo aí do podcast, eu posso falar um pouco mais, você vai entender. Então, mas assim, eu acho que a parte filosófica... O que você aprende dentro do tatame, os valores morais que você aprende no tatame, eles são muito mais importantes do que, na verdade, o desenvolvimento da habilidade física. É muito mais mental, né? Muito Sim. mais pessoal. O desenvolvimento do seu emocional também é muito importante, né? O Claro. aprender a perder, porque no jiu-jitsu a gente está falando sobre submissão, né? Então, assim... Exato. Eu vou conseguir finalizar ele, ou ele vai conseguir me finalizar, vai chegar um momento que eu vou falar, olha, pode parar que não tá dando, né? Sim. No Muay Thai é o nocaute, né? Então Sim. é uma expressão assim mais... agressivo não é, o mais contundente, né? Vamos dizer assim. Mais direto, né? Isso. No jiu-jitsu ele é mais suave, né? Vamos dizer assim, mais gentil. mas pro seu ego ele não é tão suave, entendeu? Então... É muito importante essa prática diária de controle emocional para que você possa se desenvolver como pessoa, entendeu? Então, acho que as lições do tatame, elas estão muito mais nessa parte dos valores morais do que qualquer outra coisa. Exato, exato. E falando desse senhor aqui, né? Dessa parte de musculação... O que você acha mais importante, assim? O que mudou a sua vida nisso? Na verdade, vou melhorar minha pergunta. Como foi desenvolver esse profissional que você é hoje? Como foi essa jornada para você? Nossa, isso é difícil responder porque eu tenho que desenhar um pouquinho. Eu comecei na arte marcial... Ele tem déficit de atenção, tá? Não tenho. É porque... Só entender na minha resposta. Eu comecei na arte marcial. Eu tinha preconceito com a musculação. Jura? Falava, essa galera fica na frente do espelho, né? Acho que você tinha e aí tá melhorando agora. Também. E
comecei a fazer arte marcial na adolescência. E no dia que eu fiz 18 anos, 22 de abril, eu fui pra musculação. E aí eu apaixonei. Tô até hoje, eu nunca passei mais de uma semana sem fazer musculação na minha vida. Desde que eu comecei, nunca passei uma semana. Jura? E comecei a competir, comecei a desenvolver, e a musculação, ela me entregou tudo. Ela me entregou a minha família, a minha profissão, a minha empresa. Então, a musculação, ela me transformou. Era um Everton, agora é outro Everton. Então, é difícil eu responder porque foi uma transformação, né? Coisa que eu não imaginava. Eu falo muito com o Alvin disso. Não foi programado. Eu tenho esse sonho. Não foi. Foi acontecendo, virou um sonho, eu vivo esse sonho, mas não foi algo que foi pensado para ser dessa forma, mas me entregou tudo. O próprio momento que eu tô agora, eu conheci o Thiago através da musculação, né? Porque ele dava aula, aí já formou uma parceria, ele é meu aluno, eu sou aluno dele. Eu acho que eu vejo ele mais... Só a minha esposa que eu vejo mais. O resto se pegar todo dia da semana eu vejo ele, de final de semana, o que tá acontecendo? Tá junto, né? Então a musculação, ela me deu tudo, ela mudou completamente a minha vida. Que legal. E é louco que a gente tá tão acostumado a falar de musculação, só, não, emagrecimento, essa coisa do século XXI, que tem que ficar em forma, etc. Só que aprendi que é muito mais que isso. Você fica falando pra gente, ó, passou dos 30... Você não tá querendo ficar forte mais, você tá preparando a sua velhice. É isso aí. O que você tem a falar pras pessoas disso, cara? Porque eu acho importante. A gente, beleza, a gente come churrasquinho, fica gordinho, vai e volta. Só que o que a gente planta hoje, a gente colhe daqui a pouco. Sim. Avança nisso aí pra gente. Eu falo muito sobre isso. Ontem eu até publiquei uma foto do Fábio, Fabão. Fabão tem 69 anos. E ele tirou uma foto lá do Felipinho, nutricionista aqui, e um físico totalmente diferente. Um super musculoso, definido. Eu falo que essa é a nossa meta, né? Envelhecer dessa forma. Tem um exemplo aqui, o Rogério Camões, que fala muito sobre. Rogério Camões é um cara da luta. O Thiago pode falar um pouquinho mais sobre ele. E ele traz muito isso. Ele fala assim, o que o bebezinho no carrinho, ele faz a primeira coisa ali para ficar independente, que ele tá sentando, o próprio Luca Luigi, para ficar em pezinho no sofá ali, muita força. Aí ele começa a ficar em pé, a criar equilíbrio e andar. E qual a primeira coisa que você perde que você fica dependente? A força, e precisa alguém ir lá e o sentar e o levantar. Vem cá, vou te levantar. Vou te ajudar. Então, nós preparamos a nossa vida para velhice. Que nem eu, o Thiago muito mais. A gente está exatamente nessa fase, né, Thiago? De treinamento. Porque o Thiago teve uma vida de atleta e agora ele está cuidando das lesões, preparando o corpo dele para poder dar aula e até mesmo tentar voltar a competir. Então, a musculação, ela traz muito isso. O agora, só que trabalhando o futuro. E aí entra uma dificuldade do jiu-jitsu, que eu queria já lançar essa para ele. O alto rendimento, ele não tem como ter muito vínculo com saúde ou não tem nenhum vínculo com saúde, porque nós levamos nosso corpo ao extremo. Qualquer nível de performance alta performance, o corpo não é programado para isso. Exato. Concorda? Um atleta responsável, ele consegue tentar buscar um equilíbrio, mas ele não alcança esse equilíbrio. Então, ele consegue dormir bem, ele consegue ser flexível, ele consegue ser forte, mas ele leva o corpo dele ao máximo sempre. Sim. E aí vem as consequências e aí a gente tenta trazer a musculação como um fortalecimento, recuperando as articulações ali para chegar nessa fase aí e viver bem. Que é a fase que se deve, não fala que é a melhor idade? Sim. A verdade é que a musculação ela tem que ser a base, né? De qualquer esporte ou qualquer atividade física. Sim. E eu acho que a maturidade traz pra gente uma inteligência que às vezes falta na juventude, né? Como em qualquer profissão você tem que dedicar muitas horas para ficar bom em alguma coisa. E para mim sempre foi uma vida muito corrida, né? Trabalhando, treinando, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. A primeira oportunidade que eu tive de viver exclusivamente do jiu-jitsu foi quando eu mudei do Brasil. Então, eu sempre dediquei meu tempo ao jiu-jitsu. E isso foi um erro, claro, na minha carreira, entendeu? Então, talvez eu poderia ter me programado melhor ou feito alguma coisa. Só que o conselho que eu dou hoje para qualquer atleta que passa no meu caminho é cuide do seu corpo, se prepare, levante peso. Cuide, né, do seu físico melhor do que eu fiz, né? Sim. Então, e eu tive um bom professor. Meu professor também é professor de educação física, sempre foi muito ligado à preparação física. Então,
não foi falta de um bom exemplo, entendeu? Na verdade, Sim. foi ser cabeçudo mesmo, entendeu? Então, E gostar muito, na verdade, da luta, mais do que eu não tinha... Hoje em dia, eu aprendi a gostar de musculação, né? Então, eu venho tendo satisfação... Sim, em fazer. Em fazer, entendeu? Coisa que eu nunca tive. Então, assim, eu não queria perder o meu tempo em fazer algo que eu não tinha satisfação. Se eu fazia condicionamento físico, fiz treinamento funcional, fiz outros métodos de treinamento para condicionar o meu cardiorrespiratório. Mas estava bem fisicamente na minha época de competição, mas com certeza foi um erro não ter treinado com pesos, com musculação. E isso eu tento passar essa experiência, né, para as pessoas que cruzam o meu caminho, né? Então, essa é a ideia, né? Então, quanto mais eu conseguir propagar isso aí, junto com o jiu-jitsu, legal. É muito Hoje louco. até o meu filho tava lá na academia e eu tava na orelha dele, né, falando para ele, Fala olha... direto, né, pro Dylan. olha, isso aqui é o seu remédio, isso aqui é o que vai fazer você Precisa. ficar forte. Necessário. Não faz igual o papai fez, você vai fazer melhor que o papai. E ele tá curtindo. Ele hoje foi lá, fez algumas coisas. O Everton ensinou a fazer uma coisinha aqui. Ele tem 8 anos ainda, né? Uhum. Mas já vê que ele presta atenção. Então, eu quero ser essa influência positiva, né? Para quem eu posso ter contato, né? Então, é isso aí. Sim. E o que eu acho mais louco, te interrompendo, é que eu sou aluno dele há muito tempo, né? Dele há pouquíssimo tempo. É uma das únicas academias que eu participei que não tem ficha. Sim. E eu não sei como ele consegue guardar a ficha de todo mundo na cabeça. Não é só uma questão de ficha. Dá pra ter receita... Tem receita de bolo pra todo mundo? Acho que não, né? Não, a individualidade é o segredo, né? Nosso treino é sempre contínuo, né? Tem exercício que eu... Amanhã, sei lá, quando é que eu vou de novo? Se eu não faltar, né? Pois Segunda-feira. Será que eu vou faltar? A vida de empresário tá difícil. Tem exercício que eu nunca fiz em 8 anos, acho que estamos nessa caminhada. Não, vamos fazer esse aqui. Eu falei, que de exercício é esse, cara? Entendeu? É muito louco. Tem que ser individual mesmo ou dá pra fazer receita de bolo? Não dá pra fazer receita de bolo. Tem que ser individual, cara. Em todos os aspectos. Porque assim, e depende até da fase que a pessoa tá. Vou te dar exemplo de um tal de Alvin aqui agora. Porra, mano. Eu chamei os caras pra entrevistar. Lenha, e eu vou ser o lascado aqui, velho. Lenha, aproveita que eu não posso. Né? Oi, Big Boss, Trabalhava em um estúdio, conheci o Alvin lá e o Alvin fazia meio que um funcional. Uhum. E eu sempre fui o cara da musculação e comecei a trazer a musculação pra ele. Trouxe já pra luz, que a gente fala. Aí ele foi ficando forte. Se olhar a estrutura do Alvin, é um Sim. cara com um biotipo forte, né? E ele foi ficando forte. Mas veja bem, ficar forte não é ficar bombadão. Exato. Ficar forte é ter estrutura pra Exato. aguentar o tranco da vida. Perfeito, exatamente. E aí ele começou a gostar da musculação, mais ou menos igual você. E eu parei de dar aula pra ele, eu tava em outro horário, ele falou, não, vou fazer aula com o Everton, lembra disso aí? Ele Sim. falou, não, monta meu treino. Não vou fazer esse funcional de novo aí, não. E aí saí do estúdio, ele começou a fazer aula comigo e ele chegou a uma fase da vida que ele começou a dedicar ao powerlifting. Uhum. Ele treinou com a minha equipe de competição. Eu lembro disso. Exato. Eu não ia competir, Eu mas dei um cinturão pra você que ficou com o Everton. Exatamente. Exatamente. Eu me dispus a estar seguindo a mesma rotina de treino que a equipe Que estava os colocando. atletas, Sim. exatamente. E agora, que nem nessa fase que o Alvin tá, ele lançou pra mim um desafio. Ele falou, cara, vamos fazer um desafio aí, um projeto mais pra estética do meu físico. Que, aliás, seria o final hoje. Eu vou assumir um compromisso público Ai, junto meu com esses dois Deus. aqui. Continua. Não, faz um podcast já Não, assume não, já. calma, vai chegar lá. E aí entra nessa situação, porque como que é a fase desse cara agora? Vamos lá, o Alvin tá na correria, tá com um negócio novo, tá a agenda lotada, já começou super bem. E como que ele vai ter tempo para fazer tudo isso? Como que ele vai... Porque não é só o treino, é o treino, o planejamento alimentar, é em como fazer as refeições, onde fazer as refeições. Dormir. A cabeça da pessoa. A cabeça da pessoa, porque... Isso é importante. Dormir é muito o dormir, importante. porque é um projeto, pensando na estética física, a gente precisa de um planejamento. Claro. O planejamento precisa de uma data. Sim. E aí entra na individualidade. Tá, vamos pegar a rotina desse cara agora, vamos pegar o físico atual desse cara, as dores desse cara. Uhum. Então, como que ele tá de articulação? Até onde dá pra gente ir. Sim. E aí entra essa programação. Sem tudo isso, não tem como eu ter... O Thiago, eu brigo direto com ele, falo, qual a data? Sim. O que a gente tá fazendo? Porque assim... Qual o objetivo, né? Porque vai treinar por treinar? Eu brigo com ele, falo, vai treinar por É treinar. isso que eu ia falar, não tem como. Se não tem receita de bolo, não dá pra... Não é só pra manter o que eu tenho hoje, não. Pra tirar uma foto.
Isso Não, o Joel eu fala, não, né? não É. gosto disso. Então eu falo pra ele, cara, me fala uma data, que ele quer voltar a lutar. Tá, qual a data? Tá. Pra gente ter uma programação. Senão Sim. ele tá indo pra academia fazer um fortalecimento, o que é muito bom. Mas eu preciso de um objetivo pra De onde? montar um planejamento e ficar Objetivo e prazo, né? alinhado. Perfeito, precisa de uma data. Até porque quando você põe data, você muda a chavinha na sua cabeça e se compromete com aquele negócio. Exatamente. Não fica quando der. É. Nunca é no achismo, que nem o Alvin, a gente falei pra você, vamos fazer uma avaliação. Exatamente. Ainda eu te alertei, falei, irmão, agora mudou um pouquinho da última, Ele hein? virou pra mim e falou, ó, você tá pior do que todos os anos da sua vida que eu te conheço. Olha, Esteticamente, é sim. mole? É mole? É uma Você devia ter realidade gravado dura. e mandado pra mim. Na próxima eu faço isso. Obrigada. É porque o Alvin, agora que ele tá muito inteirado com as telas. Sim, é verdade. Antigamente Isso é. ele ia estranhar, agora ele vai adorar. Não, mas é Quem? bizarro, porque É eu verdade. vejo a diferença. Dois momentos que a gente teve juntos, né? Primeiro, quando eu decidi fazer a seleção pra fora, Sim. que eu perdi era, sei lá, 15 quilos, quanto foi? Foram 24 quilos. Em quanto tempo? Em 37 dias. Ou 37, seja, 38 dias. Se eu tinha objetivo e prazo, Exato. deu certo. Era missão impossível. Sim. Beleza. E as minhas dores na lombar. Sim. Por causa da aviação, de ficar muito tempo sentado, ficar pensando. Sim. Depois da academia parou tudo. Isso aí. Muito A louco. gente tava falando esses Não, dias, dá, né, sobre isso. dá muita diferença. Exatamente. E como que vocês veem hoje sendo dessa parte da saúde, né? Porque eu acho que o objetivo De qualquer esporte, né? de qualquer esporte, atividade física, enfim, é a saúde. Como que vocês veem hoje essa geração? Vocês acham que vai durar muito tempo esse hype? Do tipo assim, hoje todo mundo tá indo pra academia. Não sei qual é o objetivo das pessoas em si, mas teve um aumento aí, né? Eu De não- pessoas na academia, eu acho. Eu não acho que é hype, eu acho que é cultural mesmo. É, Pensa na geração dos seus avós. sim. Existia um... Bom, eu sou da década de 70, né? Então, assim, os meus pais vinham de uma geração em que se você estivesse muito tempo na academia, você era vagabundo. Sim, exato. O que você está fazendo na academia que você não está trabalhando? É, trabalhando ou estudando, né? Trabalhando ou É estudando. isso aí. Exato. Engloba os dois. Sim, Então, se você está estudando, você vai estudar para trabalhar um dia também. faz sentido. Então, assim, você é um desocupado. Sim. Então, assim, o fumar, por exemplo. O fumar era elegante na década de 70, na década de 60. Era. As pessoas faziam pose para fumar. Então, assim, a gente vem transformando a cultura de gerações em que essa geração atual, a cultura do treino, passando por todos nós aqui, Sim. a informação que eles recebem hoje é uma informação diferente do que a gente recebeu. O conhecimento científico através da musculação ou o conhecimento do autodesenvolvimento dentro das artes marciais, Sim. ele mudou. O preconceito, principalmente não vou falar do meu lado, né? Não vou ficar falando do lado dele, deixar ele o especialista falar, né? Isso aí é uma percepção minha, tá? Uma percepção do leigo, né? Então, assim, mas dentro do ambiente de artes marciais, a gente tinha muita relação com baderna, com bagunça, com confusão, com briga, certo? E eu acho que continuou bastante ainda. Ainda, mas Menos do que era. a gente vem quebrando. Eu iniciei o jiu-jitsu, não haviam crianças no jiu-jitsu. Sim, o pessoal agora tá Lotado. colocando. O jiu-jitsu é o esporte a arte marcial que mais cresce no mundo e arrisco a dizer que é o esporte que mais cresce no mundo. Exato. E não tem volta. Isso não tem volta. A necessidade do ser humano da autoproteção ou do autodesenvolvimento ou da cultura física ou, sei lá, são tantos aspectos que são tantos benefícios e isso só não enxerga quem é ignorante. Exato. Quem não quer, né? Ignorante no sentido de não conhecer o que está Exatamente. falando. Exato. Porque a informação tá aí, né? Não tem acesso quem não quer, entendeu? Então, Sim. uma das missões é quebrar esse preconceito, quebrar essas barreiras em que a gente sempre viu, mostrando uma parte em que o esporte, como ele disse, é transformador. É. Então, eu tô cansado de ver exemplos de transformações. Eu imagino. Que, pô, a gente O passa esporte aqui... salva vidas, né, gente? Dá pra passar 5 podcasts falando sobre histórias de alunos, entendeu? Então, Exato. eu acho que é mais por aí, é mais cultural mesmo do que hype, entendeu? E eu Sim, faço sim, parte desse que legal. preconceito. Quando ele me sugeriu, vamos fazer jiu-jitsu, vamos te ensinar alguma coisa. Eu falei, mas o que eu faço jiu-jitsu? Aí olha o meu pensamento. Cara, a luta é muito bom. Tipo assim, eu não me meto em bagunça, eu fico de boa, praticamente não saio de casa. Pra que eu preciso disso? Porque provavelmente o mindset anterior era,
luta, baderna. Encrenca. Aí quando veio, não, mas só você tem vou que aprender aprender. a lutar porque eu vou arrumar encrenca. Aí não. quando ele virou e falou, não, e se você tiver no Pão de Açúcar e um baderneiro? Eu te dei exemplo do Aparecer do no estacionamento, você tem que saber defender sua família. Exato. Ele falou, e se você tiver numa festa dos ricos milionários, alguém bebeu demais e começou a perder a linha. Tem que saber se defender. Exato. Então- E se você estiver num ambiente super controlado, em que tem uma criança no espectro autista, e essa criança entra em crise e ela é autoagressiva, Exato. ou ela é heteroagressiva, ou ela é destruidora de patrimônio. Não, quantas Então, vezes o a que gente já não acontece? viu no avião, né? As pessoas Exatamente. saírem do... Exatamente o que acontece. É um exemplo que uma criança no espectro é um anjo. Exato. Não é uma pessoa em que existe Quer a estar intenção. nessa... É, Exatamente. Como é que você vai fazer uma contenção? exato. Aí é a coisa de finalização com o objetivo de salvar a vida dela. Exatamente. Também. Então, quando você Exato. bota essa perspectiva, Isso muda completamente a Isso é visão. técnica. Isso é Exatamente. técnica de contenção, cara. Concordo. Então, assim, Exato. a luta agarrada, ela tem um benefício enorme em relação a isso. Dois familiares seus se desentendem. Você pode fazer uma contenção sem machucar ninguém? Exato. E o que eu Então, acho assim- mais louco, só você olhando, você consegue prever o próximo passo das pessoas, que é Claro. que eu tô aprendendo agora. Claro. É o controle. A depender da postura, comunicação não verbal e tudo Não, mais. eu vi essa semana, eu não sei se vocês chegaram a ver um lutador de jiu-jitsu que apagou 2 pitbulls que estavam atacando Não vi, não ele. vi. Eu vi isso aí. E ele apagou eles, se conseguiu conter ali. E aí, tipo, ele salvou a vida dos animais, porque podia vir qualquer outra Sim, pessoa acabar sim, com os sim, cães. Ele quis saber realmente quem eram os donos e tal, mas. Salvou a própria vida. Salvou a também. própria vida, salvou a vida dos cães, porque em outra situação poderia ter acontecido qualquer outra coisa. E ele conseguiu apagar o animal. 2, né? Foram 2 Sim. pitbulls. É bom estar aqui no podcast de vocês, porque é um podcast que é... esse tema que a gente está discutindo aqui é completamente fora, né, do que vocês estão acostumados Exato. a debater Sim. aqui. Então, se você pega... falando em cultura, né? Sim. A cultura da arte marcial, a cooperação, a amizade, Sim, a confiança. Isso que a nossa nova geração precisa. exato. Porque cada um está na sua tela e O não existe... individualismo. O ser humano é um ser social. Exato. E como a gente faz quando a gente só fica atrás de uma tela, a gente não precisa estar olho no olho conversando. No dia Exato. que você estiver lá, você se lascou. Você já pensou no seu filho não ter confiança de olhar no olho da pessoa e dar a mão e falar bom dia, como vai? Tudo Cara, bem? precisa. Numa entrevista de emprego, como é que faz? Exato. A gente vê isso o tempo todo já. Então, Já- assim, Exato. Não é meu filho que tem 8 anos daqui a 15, não. Já tá acontecendo faz Exato. tempo. claro, mas isso é aí. lógico. Não será assim, já. Exato. Uma pessoa hoje, ela pode viver uma vida dentro de uma sala, cara. Pode. Ela pode se comunicar através de equipamentos eletrônicos. Então, assim, a gente precisa de ferramentas em que o ser humano não perca a sua característica original, cara. Exato. Sociabilidade, né? Exatamente. Então, assim, a perspectiva de arte marcial, ela vai além do que você imagina. Uhum. Então, é importante que a gente divulgue para o público de vocês que estão assistindo o podcast. Eu espero que eu consiga, através dessa nossa conversa, abrir os olhos das pessoas para entenderem que ali não é só um ambiente de aprendizado técnico. É. Então, assim, eu sempre vou além. O slogan da minha academia é além da luta. Beyond the fight. Eu vejo além, entendeu? Sim. Eu não tô ali só pelo... A gente gosta, né? A gente gosta do fuzuê, mas o negócio não é esse, entendeu? Pra mim, não o é negócio esse. do jiu-jitsu foi uma coisa que o Everton falou uma vez. O jiu-jitsu se resume a resolver um problema de cada vez. Isso é o que mais me marcou até agora nessa transição. Literalmente. É pensar, tomar decisões sob pressão. Era tudo que eu queria ouvir. Quem disse que não tem nada a ver com aviação? O que o piloto de avião faz? Exato. Você tem que tomar a decisão correta sob pressão. Então, Em muito pouco tempo. em muito pouco tempo. Então, assim, na verdade, esse controle emocional, ele, durante os anos, ele só melhora, né?
Então, como eu vou vir aqui e falar de técnica só, entendeu? Não tem como. Não tem. Não existe mais como separar uma coisa da outra, entendeu? Não existe, porque eu acredito que o técnico, ele é muito bom para consultar a hora que você precisa disso. Mas o não técnico, a gente fala, usa o tempo todo. O tempo todo, são pessoas com pessoas. Tem uma... O Everton no caminho aqui pediu pra eu deixar ele falar. Tem uma notícia... Calma, fica tranquilo. A gente ainda tem mais 1 hora e porrada aí pra gente discutir. Certo, Ricardo? Uma das coisas que eu ainda não... olha só, tá vendo? Eu falei que eu ia pesquisar e não pesquisei. O Fórum Econômico Mundial falaram que 10 das habilidades do futuro, por assim dizer, que vão dar mais dinheiro, das 10, 9 eram habilidades não técnicas. Comportamento, comunicação, diálogo, etc, Sim. etc. Então não tem como fugir. Não Agora, eu pergunto pra você. Tem como fazer jiu-jitsu se não tiver força? Vai machucar. Mas como assim vai machucar? Vai machucar. Como que uma articulação que não esteja forte vai sofrer Eu não sei, o impacto você que é o sofre especialista. jiu-jitsu? Né? Não tem como. Você está vivenciando, você Mas pra já qualquer sabe. coisa, né? Para qualquer coisa. Então- Mas, só pincelando um pouquinho da tua pergunta, que eu gostaria muito de responder, Responde. vou responder com exemplos. A filha do Thiago chegou para minha filha da Ângela Melissa, que também é minha filha, e falou assim, vamos treinar quinta-feira, 17h30. Uhum. Então, isso está muito em alta. O hype, sim, mas eles estão vindo com muita vontade, os adolescentes. Então tem objetivo. Tem não é só hype. objetivo. E é tava bom ouvir É isso, ótimo. porque a gente não tá nesse meio. Então é bom saber que as pessoas realmente estão querendo essa mudança, entende? Eu tava jogando futebol com um grande amigo meu que eu não via há muito tempo, e a ideia foi levar nossos filhos e a gente participar junto. Chegou um menino pra mim, eu nunca vi na vida, ele falou, você não pode correr. Oxi. Tá vendo coisa que eu não tô vendo, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, porque você vai catabolizar. Ah, Catabolizar é perder massa magra. sim. E tem um pouco a ver. Aí eu falei, de onde você tirou essa informação? Do YouTube. Eu assisto o canal, ele falou, eu não lembro lá de cara da musculação. Então, assim, o interesse Existe, né? dessa galera é a dieta. Aham. A gente sempre dá o exemplo da televisão. A televisão era gorda e as pessoas magras. Hoje as pessoas são gordas e as televisões são magras. Belo exemplo. Nossa, Quando muito ouvi bom. esse. Antigamente, se pegar nossos avós, o pessoal que tinha mais um trabalho braçal, se você ver o exame de testosterona dele, era lá em cima. Uhum. Porque exigia muito do físico. Hoje é lá embaixo. Sim. Estresse. Isso tudo envolve a força que a gente estava falando. Então, não tem como você ter... uma coisa que está tão em alta assim, com ensinamento, com oportunidades. Hoje tem uma academia a cada esquina, então ficou fácil. Né? Antigamente, há 15 anos atrás, aqui tinha 2 academias. Só Agora, não vai quem não quantas quer, tem? então? Só não vai quem não quer. Exato. Ficou simples. E é uma coisa realmente, de fato, cultural. Dá pra dizer que existe uma pessoa que é gorda ou acima do peso e é saudável? Porque Cara, eu vejo muita gente que não tem esse espectro físico Gordinho de saudável. musculoso e tal, mas fala, não, meus exames estão tudo certo, não, então não preciso de tanto assim. E aí? cara, vai depender do nível, né? Então, a obesidade é uma doença, tem CID. Tá, se não, Né? tirando a obesidade, o cara que é magro, mas você sabe que o cara fuma, que o cara é isso, que o cara é aquilo, Ele tá está- sempre reclamando de Ele dor. está num declínio. Ser saudável, aparentemente nos exames deu ok, tá, mas ele está num declínio. Sim. Entendeu? E para sair dali tem que ter todo um trabalho por fora. E quanto mais então demorar, é difícil, quanto mais demorar, pior. Então é difícil você falar, olha, 100% saudável, né? Sobre que ótica ele tá saudável, né? Sobre que ótica, exatamente. E assim, ó, é a mesma coisa que a gente fala quando a pessoa tem uma dor. Você tem alguma dor no teu corpo ou já teve? Eu tenho, morro de dor nas costas. Dor nas costas. Eu sempre falo, quando você tem uma dor, você tem que melhorar dessa dor, mas não para qualquer momento do seu dia você não ter dor. Sim, quando você fazer uma atividade física, seja ela qual for, Sim. o Muay Thai que você está fazendo, se você quiser surfar, quiser fazer um jiu-jitsu com o Thiago, você não ter dor. Uhum. Então não é só naquele momento. Por isso que o remédio, ele tapeia a dor, mas ele não é a solução, Sim. né? Ele vai cuidar, mas o teu corpo precisa estar preparado para você não ter mais essa dor. Um Sim. exemplo do soco. O Thiago, né, para você fazer, ele vai me dar um soco, vai ficar roxo. Uhum. Eu vou lá e vou cuidar. Se eu tomar o soco dele de novo, o que vai acontecer? Vai ficar roxo. Então eu tenho que parar de tomar o soco dele e cuidar. E cuidar. É assim que age a musculação. Você vai cuidando, reforçando, e aí zera. Olha o tamanho do braço dele, né? Imagina esse menino, eu tava pensando, imagina esse menino fazendo jiu-jitsu. Não, e sabe o que é pior? Se parar de comer,
começa a perder 20 quilos do dia pra noite, assim. É, Mas por quê? é. Porque tem músculo. Exato. Mas não no caso dele. Ah, tô brincando. É que eu ia fazer essa piadinha. No caso dele, ele ainda ganha uns quilos. Foi boa essa. Você tá me botando uma isca aí de que você quer botar tentar ensinar, inclusive, para as empresas aéreas a importância do jiu-jitsu. Porque a gente sabe que tem contenção, né? Tem. Tem treinamento de contenção a bordo, espaço Tem. confinado Sei e fazer tudo mais. convenção, hein? Não sei se fica bom, mas eu sei. Mas, dá pra melhorar? Sempre Você acha que o jiu-jitsu seria uma boa? acho. O que você acha que o jiu-jitsu pode ajudar a aviação nesse sentido? Cara, nessa segunda fase, eu considero essa fase da minha carreira uma segunda fase, né? Então, assim, eu estou muito interessado em tentar trazer o jiu-jitsu para novas realidades. E eu venho estudando, observando, né? Não, estudar ainda nem é a palavra correta, mas observando aonde poderia ser aplicado, né? Eu venho estudando muito, isso sim, estudando muito a defesa pessoal. Mensalmente eu vou treinar no Rio de Janeiro com o mestre de jiu-jitsu, Fernando Pinduca, quem manda aí um abraço ao mestre, que é um dos maiores nomes do jiu-jitsu aí no Brasil, um dos maiores especialistas em defesa pessoal. E eu venho me desenvolvendo muito durante esse período que eu venho treinando com ele, que são quase aí 2 anos de treinamento com ele. E eu venho observando essa aplicabilidade, se essa palavra existe, em outras áreas, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho na academia com crianças no espectro autista. Legal. Essa oportunidade da aviação, na educação em si, com professores e funcionários de escolas. Então, eu venho pensando em como Atingir essas áreas, atingir essas áreas e tentar treinar as pessoas, né? Nossa, escola seria muito bom, né? Porque hoje em dia Sim. só tem muitos casos de escola, ainda mais com invasão Sim. e todas essas coisas que têm acontecido. Agora, é muito importante também a gente ressaltar a parte estratégica da defesa pessoal. Sim. Dentro da parte da aviação também, como você disse, você não pode sair lá descendo porrete Não. no passageiro, que E não é pode abrir a porta e fugir também, né? Também não, entendeu? Não pode Então, jogar ele lá de cima. a parte do gerenciamento de risco, a parte de entender o ambiente que você está, Sim. a parte de controlar a situação, saber como se portar na situação, que palavras utilizar, isso tudo é muito importante dentro do treinamento de defesa pessoal. Então, nesse sentido em que eu venho conversando com o Alvin a respeito do espaço confinado. A cada 1 hora de aula lá, meia hora é só bate-papo sobre isso. Tentar entender mais ou menos o que... Como funciona, né? Exatamente. Como seria uma ação, porque também essa ação de contenção, ela não pode ser uma ação violenta, né? Não pode. Até porque nós temos algumas regras, né? Que nós temos que cumprir ali. Não é simplesmente porque meter a porrada. Exato. Porque depois nós respondemos juridicamente, né? Por isso. Sim, claro. Então tem que ter toda uma técnica, toda uma abordagem. Tanto que quando acontece algo do tipo, você tem que ler um termo antes de Ele fazer. falou pra mim, Então é tudo Se der muito tempo, né? Se der tempo, senão você faz depois. Sim. Então tem toda um protocolo. um protocolo para ser seguido. E do tipo assim, são determinadas coisas que acontecem que você vai levar a vias de, entende? Então não é simplesmente, falou alguma coisa, eu já vou conter. Não. Então tem todo ali um processo que você vai avaliando, vai acompanhando até... Chegou no limite, agora tem que ser contenção. Que é botar em risco a aeronave, né? Não, eu acredito sim. Eu acredito que se o indivíduo não estiver sob influência de tóxico ou álcool ou qualquer outro tipo de medicação que possa realmente transformar o comportamento dele de uma maneira em que ele fique incontrolável, a negociação sempre é parte da ação, entendeu? Então, assim, realmente saber como se comportar na situação e, se precisar agir, como agir sem machucar Sem machucar, exato. o indivíduo em que esteja sendo contido. Sim. Então a ideia, na verdade, é tentar trazer o jiu-jitsu para novos ambientes, para novas plataformas ou novas oportunidades, que a gente possa sair dessa caixinha, né? E com isso, a minha maior missão é divulgar o jiu-jitsu. Sim, claro. Então, assim, eu me considero um operário do jiu-jitsu. Então,
é essa missão que eu tenho na vida, entendeu? Que mais legal. pessoas tenham acesso a esse esporte, Sim. a essa arte marcial que também transformou a minha vida. Como a musculação transformou a dele, o jiu-jitsu e o judô transformaram a minha. Eu com certeza não seria o mesmo Thiago sem a participação do jiu-jitsu na minha vida, ou do judô. Então eu quero, através de oportunidades que a vida possa me dar, também ter oferecer às pessoas esse acesso ao conhecimento do jiu-jitsu, que eu acho que é rico, e o Brasil é a terra do jiu-jitsu, né? Então a gente tem que usar isso mais, né? Eu não falo só do jiu-jitsu, a capoeira também. Então eu acho que a gente Sim. tem que valorizar o que o brasileiro faz bem, entendeu? Sim, sim. Que a gente muitas vezes deixa de fazer isso para valorizar Outras coisas, o que vem de fora, o que entendeu? vem de fora. E a minha experiência internacional me mostra que muitas vezes a gente é mais valorizado pelo estrangeiro do que pelo próprio brasileiro. Mas eu acho que é cultural nosso, Santo de né? casa não faz milagre, né? Exato, exato. Mas eu acho que é interessante essa sua fala, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, né? Estar no jiu-jitsu, fazer uma atividade física, eu acho que muda a mentalidade dela. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, eu acho que o pessoal começa a ficar mais controlado também, né? Sim. Não vai ter o fato de usar isso. Que nem, eu acho que o Brasil é o segundo país no mundo, eu acho, que mais tem feminicídio. Se não, o segundo ou o terceiro. Então, assim, cara, por que que as mulheres não estão fazendo uma autodefesa? Isso é muito interessante. Amanhã eu tenho aí um contato bom com a Prefeitura de Indaiatuba. Amanhã eu estarei dando uma aula para mulheres em vulnerabilidade aqui da cidade. Sim, que legal. Um grupo de 15 mulheres aí num dos centros esportivos aqui da cidade. Aham. Para realmente conversar sobre autodefesa e explicar também que a maioria dos ataques sofridos pelas mulheres, ele é escalonado. Uhum. Você não começa, pelo menos todos os estudos que eu já tive acesso na vida, Sim. você não vai ter um marido que de cara já vai dar um murro na cara Não vai. da esposa, entendeu? Eu acho que qualquer Tem batalha, etapas, né? ela vai... Ela inicia e vai Tem aumentando. etapas, né? Tem etapas ali pra... Então, muitas vezes as mulheres vêm para mim e perguntam assim, Jéssica, falam assim, olha, como é que eu vou segurar um cara desse tamanho, um cara de Sim. 100 quilos? Uhum. Mas, se você for pensar que a autodefesa ela é composta não somente da batalha em si, do confronto realmente intenso, a autodefesa é o quê? A pessoa segura no seu punho, eu vou conseguir escapar. Sim. A pessoa vem tentar te empurrar, você não Estratégia, cai. né? Estratégia de conseguir escapar Exatamente, dessa a situação. pessoa tenta te dar um tapa, você bloqueia. Então, assim, as pequenas ações muitas vezes evitam Fazem a diferença, uma né? agressão maior, entendeu? Então, o conhecimento da autodefesa, ela não vai transformar todas as mulheres em ninjas superpoderosas, entendeu? Sim. Essa ideia, esse conceito, ele tem que ser quebrado. E muitas vezes também, cursos rápidos. Por exemplo, eu vou lá amanhã, ensino 2 horas e falo para as mulheres, vocês estão todas preparadas para se defender de qualquer agressão. Isso é mentira, entendeu? Sim, Isso claro. eu acho que é ponto em comum, inclusive, da musculação e do jiu-jitsu, qualquer coisa, né? Leva tempo. É Leva claro. tempo. Aham. Não, e não só leva tempo. A prática tem que ser frequente. É isso aí. Se eu parar de treinar autodefesa hoje, se eu parar de treinar defesa pessoal, não praticar os movimentos, daqui a 2, 3 anos eu vou estar com o meu reflexo totalmente descondicionado ou incondicionado, melhor dizendo. Eu via isso aí na aviação. A gente saía 30 dias de férias, quando voltava pro avião para fazer o primeiro voo, era sempre mais devagar, a gente sempre esquecia um detalhe, até a coordenação Deixava passar, motora né? mudava para apertar os botões. certeza. É para tudo, né? Com certeza. É a prática que leva à perfeição. Sim. Então, a repetição de movimentos para criar a memória muscular. Tem tudo isso envolvido, entendeu? Então, assim, eu sou contra charlatão dentro de qualquer área, mas na minha área, então, me irrita Sim. muito, entendeu? Então, assim, tem que falar a real. Não vai fazer milagre, né? Uma vez. Tem que falar a real. Mas, assim, você abrir caminho, você abrir portas para que as pessoas possam se interessar e, de repente, tornarem o hábito do treinamento parte da vida é muito legal. Que legal. Uma que coisa que vamos sair desse assunto jiu-jitsu e coisa, vamos botar no CPF agora, sensível, né? legal. Sim. Mas eu acho que o Everton ia falar alguma coisa sobre Você ia? essa questão, eu abordar, acho. cara. Não. Eu ia rapidinho. Deixa ele Não. abordar, Importante. Sabe por quê, Alvin?
igual você vai amanhã lá. Na primeira, o Thiago ele traz o jiu-jitsu pra gente. Na sua essência, se eu errar, você me corrige. Se eu acertar, eu quero um grauzinho na faixa. Na sua essência, porque muita gente... Eu fui assim, entendi o jiu-jitsu como uma parte esportiva. A parte de competição, até mesmo ali situação de técnica e tal. E a gente aprende a defesa pessoal. Toda sexta-feira, às 17h45, ele passa pra gente um treino de defesa pessoal. Sim. No qual ele já tinha muito conhecimento e agora ele tá aprimorando com o Pinduca, que ele falou que tá aí no Rio. E ali tem um caminho, um objetivo, uma data, são módulos. E uma das primeiras coisas, se não a primeira que você aprende, é a situação da distância. Sim. Então, você deu alguns exemplos aí, do qual você tem um protocolo lá. E a situação da distância, você não mostra combatividade, mas você já está pronta para aquela situação. Para agir, né? Exato. E a segunda situação, que é o que eu acho mais legal... Cada posição ou cada ação que a gente toma, quando está treinando defesa pessoal, você tem as 3 situações, que é a imobilização, golpe traumático ou a finalização. Tá. Então, dentro do objetivo ali, Só você corrigindo, tinha... queda. A queda. Em vez da Então, imobilização. a queda. Então, o que acontece? Dentro disso, Jéssica, você tem a situação do qual a pessoa tomou uma atitude, você se preparou e você tem alguns caminhos a seguir. Sim. Então, uma aula que a pessoa faça, ela não está pronta para agir, mas já abre o caminho para ela entender que ela é capaz, já abre o caminho para entender esse conceito da distância, o que mudaria muito. Aqui em Dayatuba, ano passado, teve um caso de um cara numa festa do peão, da Faici, não sei, e ele tomou um soco lá na entrada... E morreu. Pode ser que ele caiu, bateu a cabeça. Mas se ele soubesse minimamente ali, tivesse feito uma aula com o Thiago lá na ONIA, ele já ia ele não ia ficar perto. Uhum. Ele não ia ficar tão perto. É isso que eu ia falar. Não é uma questão de ele não vai se defender do soco. Ele já vai ver que aquele ambiente ou aquela posição pode levar ele a um risco. Tá favorecendo o É outro, sempre não é precaução ele, né? anterior, Eu já fiz né? seminário de defesa pessoal, já fiz aulas de defesa pessoal sem ser com o Thiago. E sempre é essa abordagem, sabe? Então é muito, muito importante. Dá pra dizer que a base da luta é evitar a luta o tempo todo? Cara, pode ser que sim. Não é a base da luta, mas um dos conceitos... eu me expressei mal, mas... Mas um dos conceitos da luta, por exemplo, a gente vai falar de luta esportiva. A luta esportiva, eu quero ganhar de você. É um cenário... Na defesa pessoal, eu não quero apanhar de você. Entendi. É isso. É. Eu não quero ganhar de você, eu só não quero voltar para casa machucado. Entendi. Então, assim, se você for pensar dessa maneira, é um dos conceitos, entendeu? Agora, quando você fala de defesa pessoal, é muito importante a gente ter alguns mantras, né? Então, assim, atenção plena. Hoje, com o uso do celular, cara, você vê a galera andando na rua. É isso que eu... Meu, é nego tropeçando. A defesa pessoal, ela vai tão além do que a gente imagina, porque quando você pensa em defesa pessoal, você pensa no quê? Cara, eu penso em estratégia. Beleza, mas você pensa estratégia você contra ele, certo? Sim. Beleza. E se você estiver andando na rua com o seu celular, olhando o seu celular, um portão eletrônico fecha. Dá na tua cabeça. É. Isso é uma autodefesa? É. Se você estivesse atento e conseguisse desviar, Sim. você se protegeu? Sim. Isso é defesa pessoal. Sim. Que louco. Isso aí faz parte da atenção plena. Então a gente tem atenção plena, visão periférica e controle do raio de ação. Então esse é um dos mantras que a gente tem. Então isso eu falo frequentemente nas classes, frequentemente a gente tem que repetir para que as pessoas entendam a importância de você não só se proteger de uma outra pessoa, mas sobre os perigos periféricos ao seu redor, né? Até por isso já está dizendo, né? É periférico. Então, um buraco na rua, Sim. alguma coisa que cai que você consegue desviar, um carro vindo na sua direção e você não dia, viu. Né? É a vida. É a vida. Uhum. É a vida, entendeu? Então, assim, outro mantra que a gente sempre repete na academia: evitar, evacuar o local. Então, primeiro eu evito. Você está me seguindo na rua, eu atravessei para o outro lado, você atravessou atrás de mim. Eu atravessei de volta para o lado que eu estava, você atravessou de volta. Você já sabe que ali tem um problema. Sim. Você tentou evitar, não conseguiu. Ou você corre, você entra numa loja, por exemplo. Sim. Em que você conseguiu evacuar do local, do perigo. Saiu daquela situação de perigo. Por último, vem o enfrentamento. Eu gosto O desse. confronto. Você entendeu? Então, sim. assim, a gente... A parte tática da defesa pessoal, ela é tão importante quanto a parte técnica mesmo em si, né? Sim. Então, a gente trabalha muito isso na academia também.
A gente aprende também a parte da jurídica da coisa. O uso da força, o uso moderado da força, o uso progressivo da força e o uso excessivo da força. Sim. O artista marcial, ele carrega consigo uma responsabilidade maior do que parece. Legalmente, a gente é arma branca. Então, se você tiver o controle da situação e você continuar usando as técnicas, mesmo com a pessoa dominada... Passar do ponto. Passar do ponto, você cara, vai responder por isso. isso o aluno tem que saber também. Sim. O comissário de bordo tem que saber disso também. Sim, exato. O professor tem que saber disso também. Uhum. Se o aluno for lá e der um tapa na cara do professor e o professor devolver com uma paulada na cabeça dele, o que vai acontecer com esse professor? Vai preso. Vai ser processado. Quem foi vai ser agredido preso. primeiro? Aham. Pois é, exato. Então, assim, existem muitas coisas que não são... Para quem não entende do assunto de verdade, não são discutidas. Sim. Não são abordadas. Então, isso é uma coisa que não pode ficar fora do pacote do treinamento, entendeu? Sim, sim. E eu penso muito sobre isso porque eu sempre quis fazer algum tipo de luta. E aí eu comecei agora recente, nunca tinha feito. Parabéns. Mas eu comecei recente e mudou muito, muito a minha visão mesmo, assim. Segunda-feira... Eu não tinha... Segunda-feira, de 8 às 9, tem um horário bom lá na Unia. Eu vou te levar pra lá. Tá bom. E eu não tinha essa visão da luta como ela realmente é, desse controle das emoções, de você mesmo ter controle do seu corpo, falar, tá, o que eu vou fazer agora? Por que eu vou fazer isso agora? Sim. E essa questão da atenção plena, ela é muito, muito forte dentro. Porque quando você tá ali nesse ambiente, você é obrigado a prestar atenção. Claro, né? claro. Você é obrigado a estar presente. Estar concentrado. Isso, você é obrigado. Então, se você não consegue isso naturalmente em outras situações, ali você é obrigado. E é muito real, assim, é muito gostoso. Então, pra mim, mudou totalmente, assim, a minha visão que eu tinha. Pretendo não parar de fazer porque eu estou gostando muito. E Muito é uma bom. coisa que me surpreendeu, assim... Eu sabia que era bom, mas me surpreendeu, assim, foi muito mais além, entende? Legal. Pra mim, pelo menos na minha visão. Então, eu gostei muito. E eu aconselho quem não faz nenhum tipo de luta a fazer, procurar, conhecer, se dar essa chance. Quebrar esse preconceito. Exato, que se existe. dá essa chance, se dá essa oportunidade, porque vale muito a pena e eu acho que todo mundo precisa. Ainda mais por essa questão de telas hoje. Sim. A gente vive num ambiente muito tela, Isso aí. falta de atenção, o tempo todo ali querendo viver outra vida e quando você esse é o volta, ponto. você volta pra você ali naquele momento e vê as suas fraquezas. Porque não é só a vitória, né? Tem as fraquezas, você saber que você não é capaz de fazer alguma coisa que eu fiquei assim. Eu falei, caramba, como é que eu não tô conseguindo fazer isso? Eu vou mudar a fraqueza por frustração. Frustração, isso, sua frustração ali do tipo, cara, mas eu sempre treinei. Eu ficava assim, no primeiro dia que eu fui, que eu saí... Eu fico frustrado treinando com a equipe musculação também. Eu entendo fiquei por assim, quê. Por que, Cara, então? Porque ele é muito fraco na musculação. É verdade. Dá dó. É verdade, é Eu verdade. tenho dó. É Você verdade. tem dó? Não, cara. Você não tem dó dele? Faz parte do processo. Você não tem dó dele? Não, cara. Ele não tem dó de mim quando eu tô lá me É lascando. verdade. Pra que é eu vou ter dó? verdade. Né? Né? É verdade, você tem razão. Não tem dó de você não, cara. Agora ele mudou, não tem mais dó. Tem Mas alguma é coisa... muito legal. Fala, termina. Não, mas é muito legal. Eu queria dar esse meu lado, essa visão que tá mudando muito a minha vida, assim. Aí eu estendo a pergunta pros dois. Alguma coisa que vocês teriam feito diferente se fosse 20 anos atrás, 30 anos atrás? Uma coisa muito marcante, assim, nossa, aqui eu devia ter ido para outro caminho. E que não pra musculação ou pro jiu-jitsu. Eu falei ontem sobre Chega isso. no perto do treino. microfone, Falei cara. ontem sobre isso no A intimidade treino. aqui é tranquila, tá? A Fica... gente é amigo há muito tempo. Cara, eu tenho uma frustração comigo e ao mesmo tempo eu entendi o motivo, que foi quando eu parei a arte marcial pela primeira vez. Meus amigos deram sequência e eu optei em estudar. Fui pai cedo, né? E eu tinha um único período. Esse período que era treinar ou estudar. Eu fui estudar. Uhum. Mas eu tenho a falar que eu gosto mais da arte marcial do que da musculação. Uhum. E eu sou completamente apaixonado por musculação. Eu vivo a musculação, respiro a musculação, falo sobre musculação. Mas tanto que quando eu não tinha horário para treinar, eu queria fazer yoga para lutas, porque era o único horário que eu tinha com o Thiago que dava para treinar lá. Eu não tenho nada a ver com yoga para lutas. Mas falei, pô, Dá pra ver. eu preciso estar junto, eu preciso estar ali, eu preciso estar no Você tatame, eu precisava preciso estar voltar. nesse ambiente, Estar né? nesse ambiente, porque quem vive sabe, é diferente. É diferente. Mas acho que não, eu não mudaria nada, não.
Não é engraçado que eu falo toda hora, né? Ah, faltei uma semana. Que nem quarta-feira a gente chegou na madrugada lá do treinamento, por isso que eu não fui na quinta-feira. Foi. Eu já tô pesado. lascado, eu não consigo mais subir a escada. Segurar o Luigi aí com 15 quilinhos já tá pesando. Então, se Exato. para um dia, sai completamente do negócio. Exato. Sai completamente da bizarro. rotina. Exato. Senhor, Cara, eu acho que arrependimento assim, não, mas assim, é difícil dizer, porque, pô, eu fiz bastante coisa na vida, eu né, cara? imagino, eu imagino. Fiz bastante coisa na vida, assim, em termos da minha carreira de jiu-jitsu. Eu vou dizer pra você que tudo me levava a não ir pra esse caminho. Pressão familiar ou perspectiva. Então, na verdade, eu fui teimoso. Você falou, não é isso que eu quero. É isso que eu quero, cara. Eu entendi isso quando eu era faixa branca de jiu-jitsu. Falei, cara, eu vou ser profissional de jiu-jitsu. Qual é a pior faixa? A faixa mais difícil? A faixa branca. Lógico. É horrível. Por quê? Porque, cara, se você consegue atravessar essa fase, o início, cara, pro ego do ser humano, cara, é difícil, cara. Você vai Você sofrer. fala todo dia isso. Eu iniciei o jiu-jitsu na década de 90, cara. Você não tem ideia do que era lutar. Era o seguinte, meu, se você quisesse ser competidor, você ia progredir, porque o couro comia. Vamos falar o português mais claro aí, entendeu? Então, hoje em dia, a metodologia é diferente, as pessoas vêm aprendendo de uma outra maneira. Está claro e nítido que o jiu-jitsu ele não é somente para o competidor, e a gente fazia jiu-jitsu para competir, cara. Então, A musculação acho que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Entrava a musculação pra ser o bombadão da sala. Exato. Hoje em dia, se o cara não faz, ele tá fadado a morrer É isso. rápido. Só que Exato. eu É simples tinha, assim. Exato. eu tinha o perfil, entendeu? Uhum. Eu tinha o perfil para estar dentro desse ambiente. E eu vi muitos que tinham talento para poder progredir, mas não tinha esse perfil para aguentar O tranco. o tranco. E qual que é entendeu? o perfil? Resiliente, cara. Um perfil resiliente, entendeu? Mais do que tudo, é o resiliente, porque não existe herói. Até porque, se a gente acabou de falar que leva tempo, Leva muito tempo. é engraçado, porque a gente fala muito sobre negócios, né? É. E até falei contigo esses dias, uma das maneiras que a gente aprendeu a aumentar o LTV, ou seja, a LTV, pra quem não sabe, é o quanto tempo o cara continua te dando dinheiro, é ele ter percepção de progresso. progresso. E rápido. Ou seja, contratou um funcionário agora, contrata por X, em 30 dias dá uma meta, ele cumpriu, já bonifica, o cara já... E aqui é exatamente o inverso. Sim. Não dá pra dar faixa pro cara que não... A faixa é uma invenção ocidental, né? Não dá pra aumentar a carga pro cara se o cara não tem estrutura e vai Exato. demorar tempo pra dar estrutura e tudo mais. É Então, interessante falar isso, porque isso é cultural também, Alvin. Sabe por quê? eu descobri esses dias, sabia que todas essas faixas coloridas aí não existe lá no Japão? Japão, Não cara, sabia, não branco e sabia. É branca e preta. preta. Não sabia. É mais louco ainda. Foi o Hélio que fez uma forma de protesto usar azul, né? Sim. Foi o Hélio? Sim, sim. Na verdade, na Academia Gracie antiga era a faixa branca e preta. Existia uma faixa azul clara e azul escura que era usada pelos instrutores. Uhum. Então, o instrutor que estava no curso era azul claro e o instrutor formado era azul escuro. Mas só pra diferenciar cargo. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, assim, o aluno que só praticava o jiu-jitsu, ele era de branca Ou preta. ou preta, entendeu? Acabou. Então a percepção de alcançar a preta, ou alcançar o shape de físico. levantar 200 quilos, é só pra quem quer. Mas então, é certo ou errado? Essa que é a questão, entendeu? Porque o dia de hoje a gente sempre tem que estar sendo recompensado. Então, é isso que eu tô falando, pra aumentar o LTV, inclusive. Beleza, mas por que a gente tem que estar sempre recompensado? Por que a gente não é satisfeito com Não é porque... a prática e com o desenvolvimento, entendeu? Exato, exato. O ser humano, ele quer sempre estar avançando, ganhar algo pra falar assim, pra ser reconhecido. Mas por que isso? Por que falta O isso, ser né? humano quer ser recrutado, treinado, Valorizado. recompensado, valorizado e reconhecido. Sim. O tempo todo. Sim. Só que eu acho que a nossa geração de hoje quer que faça isso pra ontem, né? Porque o mundo é muito mais rápido também. A informação tá aí o tempo todo, né? Dá pra dizer E que esse vocês senso dois... de comparação, né? Que as pessoas têm o tempo todo, né? É a mesma coisa que eu querer entrar e querer já
tá igual o Thiago. E aí eu começo, o primeiro mês não dá certo. O segundo mês eu falo, pô, vou sair porque eu não vou chegar nele. Porque ele não consegue esperar o momento e ficar ali engatinhando e tal. E eu tinha lido... Eu li faz tempo já esse livro, que é o Sapiens. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Esse livro é muito bom. E ele fala que o ser humano é o único que nasce prematuro, né? Nós nascemos prematuro. E é realmente verdade, porque nós somos o único animal da Terra que demora anos para conseguir uma independência. Um cachorro nasceu ontem, daqui um mês ele já tá independente, já consegue comer sozinho. E o ser humano não. E a gente tem tanto tempo que a gente precisa de uma pessoa, né, ali cuidando da gente e tal, que eu acho que as pessoas têm a pressa depois, né? Agora eu sou independente, eu quero tudo rápido. E não é assim que funciona. E a comparação, ela só deveria ser com você mesmo, né? Exato. Então, comparação com a Jéssica, que tinha vontade de começar, mas não começava. Isso. Comparação com o Alvin, que chegava lá e treinava com 10 quilos, hoje ele treina com 70 e é um treino leve pra ele. Sim. Né? Hoje eu não treino a carga média. E não é só uma questão de ter mais peso, né? Exato, é uma questão de ser mais forte, passar por aquele tempo treinando. É isso aí, E eu que acho mais louco dos benefícios da musculação, principalmente. Fiz uma cirurgia do joelho. Se eu fizesse a cirurgia sem musculação, por mais que não afetou ligamento, não afetou nada, etc, mas a própria recuperação do corpo, em uma semana eu já tava andando. Hoje existem clínicas que usam, além da tecnologia, usam a musculação como pré-operatório e pós-operatório. Entendeu? Então, assim, muita gente fala, já estou estourado, então não preciso fazer nada. Não, ao contrário. Você treinando, você vai se recuperar muito mais rápido. É isso aí. Entendeu? Algum malefício em levantar muito peso, por assim dizer? A longo prazo. Quais? A longo prazo. É um desgaste prematuro que entra numa artrose, as inflamações, as IT, tudo que envolve IT e inflamação. Tendinite, epicondilite, tem sim. Isso a longo prazo, mas aí entra de novo. O que era o levantar muito peso? Vou te dar um exemplo nós do powerlifting. A gente aquece num supino reto com a barra, todo mundo conhece exercício, com 50 quilos cada lado. O que, se você for nas academias, dificilmente você vai ver uma pessoa treinando no seu ápice de força, né? Com 50 quilos cada lado. Geralmente nem a anilha tem, né? Às vezes é só a barra. Isso. A gente foi treinar domingo? Segunda, né? Domingo. Aí falei, hoje vai ser um treino mais fraco, vamos até 200 de terra. Aí ele falou, 200? Não, isso foi terça. Foi terça. 200, mas é o que eu... Então, isso a longo prazo, sim, tem esse preço, cara. Tem sim. Aí seria o preço de um atleta de alta performance, por assim dizer. Exatamente. Mas, se com suporte individualizado, personalizado, etc... diminui muito. E vai chegar uma fase, e aí vem na escolha inteligente de pausar isso. Calma aí, agora eu vou cuidar. Entendeu? Até porque ninguém fica sempre no topo da performance física, né? Exato. Na verdade, o espaço de tempo no topo é mínimo, né? Ele é curto, exato. Que louco. Então agora eu vou cuidar, eu vou fortalecer e vou viver bem o resto da vida. E por que não dá pra fazer isso sem alimentação? Combustível, cara. Alimentação é um combustível pra tudo. Pro cérebro, pro músculo, pra articulação. É impossível. Viu? Eu queria saber a importância do sono pra isso também. Liberação de hormônio, principalmente. Se você não descansa, você não é produtivo. E como que eu descanso tendo um filho de 1 ano pra 6 horas da manhã tá na academia? Te vira, meu irmão. Dá seus pulos, cara. É simples assim. Simples assim. Aí... Olha que o Joel falou no dia da... Eu tô querendo chegar nesse ponto. A vida não perfeita tem não desculpa. existe. Vamos conversar que nem adulto agora? Isso aí entra no caso aqui, ó, da casca que ele tava falando. Pera aí, vamos lá. Nem tudo dá pra ser perfeito. Exato. Tem que querer, é só querer. Tem que querer. Aí entra na motivação, né? Aí objetivos, prazos, motivação, Exato. Mas tem muita gente etc. que... Isso é legal você falar, porque assim... Eu escuto muito disso de aluno. Pô, se eu não for treinar pra competição, eu não vou treinar. Beleza, mas você tem 2 empregos e estuda. Exato. Como que você quer treinar pra competição, meu amigo? Tipo assim, você tem que alinhar os seus objetivos com o seu estilo de vida naquele momento, entendeu? Exato. Não dá pra fazer tudo, né? Beleza. Então, beleza. Você vai se frustrar. Eu gosto muito de falar isso. Você treina jiu-jitsu pela medalha ou você treina jiu-jitsu pelo jiu-jitsu? Porque um dia você vai ficar velho. Sim. E se você treina pela medalha, se você treina só pelo seu resultado em competição, você não ama o jiu-jitsu. Você ama a medalha. Sim. Então, como é que você vai continuar treinando jiu-jitsu, se desenvolvendo? Até porque quem não evolui está, né, está aprendendo, na verdade. Então, Exato. ou você evolui ou você regride. Exato. Você não vai ficar estável.
Se você parar de treinar, você não vai ficar estável. Se você parar de treinar musculação, você não vai ficar igual você estava quando você treinava. Na verdade, você parou, é imediatamente regressão. Né? É isso aí. Faz sentido. Ou você pra evolui, tudo. ou você evolui, você regride. Que louco. Não tem outro caminho, entendeu? Então, assim, primeiro, o seu objetivo tem que estar alinhado com o que você... com o seu estilo de vida. Não consegue dormir direito? Pô, eu não vou treinar todos os dias. Exato. Beleza, mas as suas 3 vezes por semana é sagrado. Exato. Eu não exijo do aluno que ele treine 2 vezes ao dia. Mas se você se comprometeu a vir treinar 2 vezes por semana, Você tem que vir você duas tem que vir 2 vezes por semana. Ele tá mandando pra mim essa mensagem, viu? E pra que Também. é? Pra que é também. Claro que é. Mas é legal, mas Vamos é encerrar legal por isso aqui aí. hoje. Não, verdade. Acabou o horário, né, Ricardo? Mas é legal isso aí, cara. Um músico que... É verdade. Um músico... Eu tô vendo as guitarras aí dele, então assim, pra qualquer coisa, cara. Exato. É o Você tem mesmo que ter esforço que eu tô fazendo pro meu negócio hoje, no momento inicial. É isso aí. Só vai repetir pra outras coisas. Mas você não precisa ser o... Tão intenso quanto. Exato. É só uma questão de compromisso. Nessa fase é assim. Só que nessa fase eu cumpro 100% do que eu me propus a fazer. É isso aí. Exato. Compromisso público. Entendeu? E é a disciplina, né? Isso é uma disciplina. Claro, você sim. entender que, eu preciso fazer 3 vezes. Eu preciso fazer. Ponto. Todo mundo precisa fazer. Qual é a definição de disciplina? É manter o mesmo hábito, não é? Sempre, com frequência. Eu acho que disciplina é a arte de fazer o que você muitas vezes não gosta. Não gosta, exato. Também tem essa. E todo mundo precisa treinar, certo? Então, se comprometer a treinar 3 vezes por semana, mesmo que não seja o que você quer, do tipo, eu quero ser, que nem você falou, eu quero treinar para campeonato, mas eu não tenho tempo, tá? Mas o que você quer com relação ao esporte? 3 vezes por semana? Então vá 3 vezes por semana. Não é uma rotina de atleta treinar 3 vezes por semana. Exato, mas... Só que você tá no tatame. Exato. E se amanhã você terminar o seu curso, ou se a sua empresa andar, e você resolver... o Alvin fala, mas já tenho quase 40 anos, eu não sei da sua idade, desculpa. 37. 37, quase 40 anos. E eu não vou ser atleta, mas você pode competir numa categoria master. Exato. Existem divisões de faixa, existem divisões de peso, de idade. Então você vai se enquadrar dentro da categoria que é adequada a você. Então, assim, hoje não, mas amanhã quem sabe. Então a gente vai deixando o seu objetivo de acordo com a sua realidade. Sim. É legal essa questão da disciplina, porque o ser humano não nasceu pra fazer força, não nasceu pra estudar nada. Acho que o ser humano nasceu pra ficar quentinho na barriga, comendo, vendo TV. É meio que, se você analisar bem, fazer boa. tudo isso é o contrassenso do ser humano. Na verdade... É que, na verdade, nós... a gente recebeu a inteligência e a gente tem que praticar isso. Nós, Sim. na época Sapiens, nós éramos coletores e caçadores. Exatamente. O pessoal é que começou a ter muita coisa e começou a ficar, tipo... Não, mas vai na linha né? da dieta. Na folga, porque O que o ser humano quer? teve muito açúcar, Carboidrato, tal, essa não, mais questão, fácil. O que você acumula como fonte de vida? Gordura, mano? Gordura. Então, Gordura. Sim. O corpo quer isso. o ser humano quer o chocolatinho, E é a última que açúcar ele e vai tudo mandar mais. embora. Exato, mas com a Revolução Industrial é que todo mundo começou a ficar, todo mundo largado aí, ninguém quer. Porque quando a gente era colhedores e caçadores, era todo mundo mudando de lugar, tinha que caçar pra comer, senão não tinha Mas comida. aí entra o instinto de sobrevivência. Exato. Só que hoje a gente não precisa Hoje a ter esse gente não instinto de precisa, sobrevivência. por Então isso- voltou aos Exato. primórdios. Mas é por isso que tem tanta gente com ansiedade, porque ele fica ali nessa noia do tipo, eu preciso fazer algo que vem do DNA antigo, e aí ele fica ali ansioso e não sabe por quê. Por quê? Porque não tem uma atividade, porque não foca em uma coisa, fica focando em várias coisas. Pulando pra... Já que você falou de ansiedade, eu já te falei isso várias vezes, né? Quando eu deixo de fazer atividade física, independente se é hoje ou musculação, eu fico mais cansado, eu fico mais lento. Quais os benefícios pra mente de uma musculação bem feita, por exemplo? Tem muito estudo que fala sobre aeróbico, a gente destrinchou no meu TCC a musculação. A gente pegou 50 estudos e falou, cara, vamos entender como que funciona a musculação nesse exato sentido. E um dos fatores que a gente sempre aborda em relação a treinamento dentro disso é você ganha energia gastando energia. Então, você quer melhorar teu cardio lá no jiu-jitsu, Alvin. Você vai treinar mais jiu-jitsu. E não necessariamente alta Cansando, performance, é não, atividade física. Atividade física. E para aí tudo isso acontecer, você tem uma liberação de hormônio. Quem já ouviu falar? Dopamina, né? Dopamina. Vou treinar, liberei a dopamina.
E só mudando um pouquinho, rapidinho, entra na situação do celular, problemas durante o treino, coisa que não Exato. acontece na arte marcial, porque você não tem tempo. Ou você, Não dá. se você pensar na gente, você vai tomar um socão no meio da cara. Exato. Na musculação você consegue ali Na entre uma musculação série e ainda outra ir lá consegue responder o outra. WhatsApp. Gente, eu tava vendo uma menina assistindo vídeo, fazendo musculação, assistindo série. Eu já vi ler livro. Não, mas o livro ainda... Na Mas leg. agora série, cara, eu fico assim, ó... É incrível o potencial dessas pessoas. Do ser humano é demais. Caramba. Meu Deus do céu. E aí o que... Não, foi novo pra mim. Porque o que acontece? Se você tá treinando e aí você tem essa parte de liberação de hormônio que vai trazer todas essas coisas boas e você vê a agenda e você fala, caramba, eu tenho que fazer isso tal hora, isso aqui é super difícil, tem um problema. Acabou. Cortisol subiu, quebrou tudo. Putz. Você teve a parte boa do treino de se fortalecer, mas a parte boa... Os que benefícios você posteriores. Zerou. Então já fica a dica pra quem vai treinar com o celular. Exato. E não só o celular, o ambiente que você se sinta mal. Sim. Né? Você gostar do lugar. Acho que no estúdio, até mesmo na ONU, a gente tem muito disso. A gente é muito amigo lá há muito tempo, tem nosso clima lá, né? Amém. Vamos abordar muito. Só pode gerar problema. Deixa mas, abaixo. Mas tem. Mas é agradável. É, É agradável. É agradável. Na medida do possível. Não, é assim, ó, agradável. se você quer ser preguiçoso, você vai ser. Se você quer forte, você vai ser. Se você quer se libertar lá dentro, você vai fazer. Lá é pra todos os gostos, É literalmente. isso aí, exato. A gente Você entra tenta- lá e vira família, literalmente. É isso aí. Ali todo mundo é amigo de todo mundo, né? Então dá pra dizer que se o cara não tá imerso ali, esse é meu momento, deixar tudo pra fora, o cara não vai ter os benefícios que ele deveria ter. Claro, com toda certeza. E a gente não tá falando de alta performance. Não, tá falando de Que de louco. atividade física. É Isso quase eu como não se você sabia. não tivesse ido pra academia. Exato. Nessa parte não é quase, é como se você não tivesse ido e resolvendo o problema em casa. Cara, isso eu não sabia. É. Você tem o benefício da construção de Sim. força, da construção de Ma- massa magra. E se você treinou direitinho, você tem. Só que pra cá, Pra cabeça, Pra cabeça, Na não. verdade, faz mal. Nossa. ô louco. É. Essa aí você nunca tinha me Eu falado, já te não. falei do celular 1000 vezes. Eu não uso o celular na academia. Eu duvido. Isso é uma coisa que eu duvido. Pois é. Eu duvido. É quase Amor. uma extensão do braço. Amor, o celular vai ficar em casa a partir de hoje. Não faz isso, você nunca mais acha ele. E aí? Pronto, tá vendo? Tá zoando. Não dá, cara. E o jiu-jitsu é a mesma coisa. Ah, no jiu-jitsu não tem como. Não né? tem como. Não tem Não como. tem como você tá com o celular na mão. Ah, sempre tem, Olha, eu já vi cara. vídeos assim dos caras entrarem para lutar e o celular tá dentro da lapela, o cara tira e Que entrega pro isso? juiz. Verdade. Faixa preta, profissional. Meu Deus. O cara às vezes tá aquecendo, tá com um fone sem. Ah, tá ouvindo. Aham, música. Ele tira o fone e coloca em cima da mesa do árbitro ali, do placar, né? Da mesa de pontuação e ele vai pra área de luta. E na área de luta o celular tava dentro da lapela. Ele pega, peraí, tira o celular, entrega Tira pro o juiz, o celular. juiz pega e. Acontece A isso aí. música, vocês que... Mas tirando isso, no treinamento eu nunca vi Não assim. tem como, né? Não tem como. A música, no ambiente de competição, vocês dois estão acostumados a esse ambiente, faz algum efeito pro estímulo? Cara, Ou até, fisiologicamente. então, pra performance final do cara? Fisiologicamente. A gente tem sistema nervoso simpático e parasimpático. É porque você falou esses dias aí é... que se, por exemplo, tem dois A lá querendo música fazer influencia barra, né? muito. Isso. Se o cara não tá no... Foi o que você falou. Se o cara não tá Foi. no ódio pra levantar, ele não vai O que levantar. eu fiz pra motivar o cara na hora? É melhor a gente não falar. Pode falar. Pode falar. Meter um tapão nas costas do cara. Falei, cara, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Você precisa estar no estado de ação. Sim. Não dá pra você... Porque ali ele vai fazer o TAF. Uhum. Então, o TAF é um teste de aptidão física. Ele vai fazer a barra. E ele não está com a força da barra. Então, a gente está fazendo a preparação. Mas você está treinando força. Sim, Não dá pra fazer força calmo, tomando um café. sim. Você tem que estar no clima. Tem que estar na... No ódio, né? Você Na tava força com o do celular ódio. no treino, né? A gente colocou nesse clima aí, lembra? O que aconteceu foi que, na verdade, eu não é que eu estava com o celular, eu estava preocupado com uma outra coisa que estava acontecendo e eu tinha que responder uma mensagem rapidamente. Uhum. Eu peguei o celular uma vez no treino, mas foi antes de eu fazer o levantamento de terra. Fui lá, levantei e não foi muito bom. Na outra... Levantou tudo que tinha que levantar. Na outra que ele voltou, ele já começou, né? Vamos lá, tem que levantar isso aí. Você tem que ter ódio aqui, vem cá, já pega a barra, Cadê chacoalha a o barra. ódio? E tá,
pá, dá Galera, é dá-lhe só um pra tapa quem no quer meio das fazer costas. força, tá? Exato. Não é assim todo dia. Mas aborda também a pessoa que E quer subiu, fazer não atividade- subiu? Subiu, fez Pô. fácil. Aborda também pra pessoa que quer fazer uma atividade física com mais responsabilidade, Sim. né? Porque se ela estiver concentrada ali, ela vai fazer mais bem feito, assim como Reflete no todo. corpo inteiro, né? Reflete no corpo todo. E voltando ao sistema simpático, parasimpático, vamos resumir um estado de ação, um estado de repouso. E a pessoa, ela tá ali meio que no estado de repouso, porque ela tá conversando com... E ela vai lá fazer a força, não vai dar certo. Uhum, Então eu fui lá pro cara e falei, vem aqui, vamos ativar esse sistema de ação aí. uhum. Dei um chacoalhão De resposta, nele, dei né? um tapão nas costas dele, falei, vai fazer esse negócio. Ele foi E lá pior que o cara fez. E fez, exato. Tava meia hora treinando lá sem conseguir fazer muita coisa. E, pum. É igual a música. Quem aí já fez caminhada, correu e colocou uma música Não, que a você música ela é gosta e te motivou totalmente a fazer? influencia. Exato. Você sabe que tem algumas vinícolas que colocam música pro vinho ficar melhor. É isso aí. Coloca música, Isso aí. um determinado tipo de Sim, música, música sim, clássica, sim, mas a sim. música ela influencia diretamente. Exato. Agora, é a música que eu gosto ou é a música que realmente motiva? É a música que te motiva. É que, É. cara, Se for música clássica, vai me motivar eu e tenho tá tudo um certo. casal de alunos, que é a Simone e o Fernando, eu dou Uhum. aula na casa deles, que eu falo que eu tô aprendendo a ouvir música clássica, aprendendo a gostar de Beethoven. Eu tô com raiva do Beethoven e gosto do Beethoven. Porque toda segunda, terça e quinta, 11 horas, eu ouço uma hora de Beethoven. Durante um treino de Porque ele é atividade física. ciclista de altíssima performance, Sim. um cara, pô, muito bom. E ele foi fazer um treino e ele viu que a frequência dele estava subindo muito mais do que deveria. Ele controla pela frequência, né? Pela Aham. zona, frequência ali. E aí, o que ele fez? Ele me colocou a música clássica, que ele gosta muito, E deixa e ele... relaxou ele. Relaxa. Para aquele objetivo deu certo. Então, Uhum. assim, funciona a música que te motiva, independente de qual tipo de música. E dá pra extrapolar pra qualquer coisa, não só música, né? Exato, exato. Até Exato. porque, às vezes, você escuta uma música e chega a arrepia, né? Você fala assim, nossa, Isso, sente, exatamente. o seu corpo sente. Quanto aqueles é. memes, aqueles vídeos que falam, calma aí, deixa eu chegar no refrão, eu já faço a série. Isso, exatamente. Deixa eu Essa eu chegar no- nunca tinha visto. Eu já vi, mas a música, ela é... Por isso que falam tanto, toma cuidado com o que você tá ouvindo. Isso, exato, Porque exato. tanto pode ser motivador, como pode te destruir. Olha que a gente começou a falar de música, eu não sei nem porquê. Tá vendo? Não, é performance, pô. Ah, Tudo é verdade. fisiologia. Tudo é fisiologia. É. Tudo é fisiologia. E aí? Vamos pro final agora? E aí, o recado que esses meninos querem dar aí? Vamos lá. Se vocês pudessem deixar uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma... Eu acho que você vai falar 40 minutos. Mas... Você sabe a história dele de criança, ele voltou em outro carro? Um parente dele, né? Foi tio, não lembro quem que era, comprou uma Mercedes, assim, ele criancinha, né? E ele ficou alucinado no carro, falou, não, eles vão viajar, vou nesse Vamos pro Rio de carro, Janeiro. vou nesse carro. Uhum. Aí o Thiago, quem conhece, sabe, não para de falar um minuto, né? E ele foi falando daqui até o Rio de Janeiro. Na volta, ninguém queria trazer o Thiago. O Thiago Voltou de fusquinha. Lá no fundo. Não, vou ter que meu pai com a minha mãe. Ele, meu tio falou, ó, pode levar. Deu pra mim. 8 horas falando. Kevin, é por isso que eu chego atrasado do jiu-jitsu, Eu viu? em casa, Ângela. Terça-feira eles param de falar meia-noite. Pudesse deixar uma mensagem, um pensamento, uma frase pro mundo. Hoje o Thiago Everton vai morrer e vai ficar isso aí na memória das Essa pessoas. Qual mensagem. seria? É. Vai você primeiro, Thiago. Não, acho melhor você ir primeiro, é o porque senão você filósofo. pode correr o risco de ficar sem falar. Não, eu prefiro. Ah, então tá E bom. eu Ele é mais filósofo. Vai, fala bastante. E eu Thiago. já vou falar que o Alvin quis mudar o protocolo do podcast hoje, porque ele falou, não, porque os meninos são brutos. Eu falei assim, ué, eles também têm mensagem pra passar. Tem Eu falei, coração aqui, tem um coração. Pô, ele falou, eu falei, Parece eles ter um também têm coração, mensagem pra Vi. passar. Eu falei, não, vai deixar a mensagem sim. Só pra antecipar. A minha mensagem é, preste atenção com tudo que te desagrade. Eu acho que tudo que te desagrada, fazer o que te desagrada é algo que é transformador no sentido negativo. Então, a convenção da sociedade em forçar você a fazer coisas em que, na verdade, o dinheiro que manda é complicado. Então, eu acho que você tem que fazer primeiro o que te faz feliz e fazer com que aquilo te traga o retorno financeiro que você espera. E eu acredito que qualquer coisa que você ame o suficiente, você consegue ter o conforto que você espera para sua vida através daquilo que você ama. Então, cuidado com aquilo que te desagrade. Não aceite as convenções da sociedade. É isso aí. Nossa, não durou nem um minuto, pô. Tá vendo? O cara é um filósofo. Botou pressão no cara, o cara mudou.
Agora sobrou Caramba! tempo pra você. Lascou. Não, eu vou falar pouquinho. O meu é apenas continue. Porque, cara, se eu não tivesse continuado naquele momento ruim, que você me ajudou muito, me ensinou muito, Alvin, quando eu montei a Next, Treta. eu Foi não treta. estaria com muita treta. Treta. Eu não estaria com o Estúdio Olímpia, eu não estaria Que bem, legal. eu não estaria onde estou, não teria sido campeão como fui dos campeonatos. Não, Pra quem não cara. sabe a convenção é Mr. Olímpia, né? O Arnold Classic. O Arnold Classic, que tem em São Paulo. sei. Sabe quem foi o campeão quantos anos seguidos? 3 vezes seguidas. Aqui, ó. Não E acredito. ninguém conhece Indaiatuba, mano. A gente nem chegou a falar sobre isso, né? Pois Conversar sobre tanta coisa. né? Pois é, Então, verdade. E eu ia perguntar, eu ia falar assim, quem que você tem de inspiração no powerlifting e tal? Eu ia perguntar. Eu acho que ele vai responder que ele é a própria inspiração. É, E não o que é eu ser sou egocêntrico. para os meus amigos que treinam comigo, meus amigos de infância. Que legal. Que a minha família, a Ângela, que a gente começou a competir, eu e a Ângela. Aí veio um amigo meu de infância que estava morando em São Paulo, veio com a loja dele na minha academia. Aí veio o próximo foi o Cristiano, aí logo você começou a treinar powerlifting. E a gente treina até hoje, literalmente uma família. Você tá lá com a gente agora, você vê. Que legal. É uns amigos de infância que quer competir e se divertir. E a gente compete sério e, modéstia à parte, a gente tá ganhando tudo. E não tem problema você ser sua maior inspiração, porque eu acho que a gente tem que Exato. valorizar. Concordo. Exato. E eu acho que falta isso muito na gente, se valorizar e valorizar as nossas batalhas e as nossas guerras. Sim, eu tenho as figuras na musculação, como caras que fizeram a diferença e se a Aham. musculação tá aqui como tá hoje, foi por conta desses caras. Um exemplo, o Arnold Schwarzenegger, que todo Eu mundo ia conhece perguntar aqui, dele, aham. né? Se você perguntar qualquer frase da enciclopédia do fisiculturismo que ele escreveu, eu vou te responder. E as Sim. pessoas só pensam nos filmes que ele produziu ou Exato, participou, exato, né? mas E pra ele quis musculação foi muito transformador. quebrar. Exato, ele Exato. quis muito quebrar isso. Mas no powerlift nunca teve algo assim que me motivou. Foi eu começar a treinar, a competir, a Uhum. ganhar minha vidinha com isso. Então, a motivação vem disso, né? Sim. Agora, se eu não tivesse continuado, cara, então apenas continue, porque a gente fez. Eu falo a gente porque você me ajudou. De várias formas, foi do jeito que deu. Né? Não teve, peraí, vamos planejar, vamos fazer se tiver bonitinho assim. Senão a gente não vai. Não teve. Só vai. Só vai. As deu do jeito que coincidências, deu. as coincidências são tão engraçadas que eu tive a oportunidade de fazer uma demonstração de defesa pessoal pro Arnold Schwarzenegger. Olha. A gente tá misturando aqui o powerlifting com o jiu-jitsu. Então, em Melbourne, Austrália, eu tive a oportunidade de... Ele pediu uma apresentação de defesa pessoal Que legal. e eu fui a pessoa convidada para mostrar a defesa pessoal do Nossa, jiu-jitsu nós pra temos ele. pessoas internacionais Ah, aqui vocês na não têm mesa. ideia, filha. Tem assunto pra mais 8 podcasts aqui. Ou seja, vocês vão voltar, né? Vocês já sabem Vou disso. voltar. Obrigada. Você me dá mais 30 segundos aí? Eu queria do meu momento Maguila aqui. Eu queria Pera aí, agradecer... quanto tempo a gente tem, Ricardo? 5 minutos. Então vai. 30 segundos. Eu queria agradecer meus patrocinadores, né? A Braus Brasil, a Braus Fightwear, que fornece pra mim um material esportivo. Se pra tiver treinar. arroba, a gente põe arroba aqui. @Braus. A gente pega Braus depois Brasil, e coloca. Tá. O Estúdio Olímpia, né? Que faz a minha preparação física. Agradeço aí ao Everton pela oportunidade de me treinar também. E é difícil, hein? É difícil. Tem a Tainara também, que auxilia aí na parte de fisioterapia na Ortolife. Tainara, a sumidade da fisioterapia. É. A Monique Dutra, que cuida da parte aí da drenagem linfática, faz o meu corpo ficar também preparado para treinar. Então, eu queria agradecer todas essas pessoas aí que são muito importantes na minha vida. E a minha família, né? Também, muito obrigado aí a todos que acreditaram no Thiago. É isso aí. É legal que a gente Legal. estava no evento da quarta-feira, que foi a causa da minha falta na quinta-feira das duas atividades. A gente põe culpa em tudo, né? Menos a gente mesmo. Enfim, era uma questão de um cara que eu não conhecia, Thiago Brunet, teólogo, caramba, muito espiritualidade. E aí depois a gente comentou no carro voltando, né? Você falou só continua. Há quem diga que tudo é destino. Uhum. E se você tá querendo muito uma coisa, é porque em algum lugar na sua vida você já é aquilo. Então, se você quis muito essa academia, ser o que você é em algum lugar. Exato. Se você tá até hoje persistindo no jiu-jitsu, você sempre... Na verdade, você já se tornou alguma coisa em outra realidade. Então, essa é a mensagem final, certo? Certo. Mais É alguma isso. coisa, Legal. senhora? Não, só isso. Senhores, Muito obrigado, Muito né, pelo obrigado. convite aí. Valeu, foi um papo muito agradável. porra, eu achei que ia marcar a Olímpia no Instagram lá no Voa, Next Next Horse agora, Horse. cara. Lascou, velho. Mas segunda-feira eu tô lá. Marca o meu Instagram. Tá bom, deixa comigo.
Bom, pessoal que tá aí nos assistindo, muito obrigado por estarem aqui até o final. Espero que vocês tenham tirado uma lição valiosa para a vida de vocês. Se vocês puderem passar essa mensagem para quantas pessoas forem, então compartilha, comenta. Conta pra gente o que você achou, porque esse podcast só vai ser grande se vocês quiserem e fizerem ele grande. Então, muito obrigado, meninas, por essa conversa. Eles vão voltar. E é isso. O podcast está no ar e está encerrando por hoje. Atividade física não é hype, é necessário. É necessário. Muda vidas. Um beijo. Os... Até a próxima.